Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma live e hoje nós vamos falar sobre ciclo circadiano. Boa noite. E o papel da genética. Beleza? Vamos lá. Qual é o papel da genética ao influenciar o nosso ciclo circadiano? Então, isso é realmente importante, porque a gente só tá falando do tempo, né? Só isso, só isso. Já vai chamando também o pessoal para participar da live. Hoje a live é um pouquinho mais cedo, mas tá tudo certo, vai ficar gravado aqui também para vocês assistirem depois. E a gente vai falar sobre essa temática, que é uma temática que me chamou atenção nessa semana, porque estava estudando um pouquinho mais a respeito das alterações epigenéticas e também de tudo que pode influenciar no risco para doenças crônicas, né? Então, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares. E aí eu me deparei aqui com o ciclo circadiano e é um tema que a gente já falou por aqui, mas eu gostaria de rever aqui com vocês e mostrar aquilo que a gente tem de mais evidência, de mais atualidade também, tá bom? Sejam bem-vindos. A Ilana, que linda! Muito boa noite, Érica. 3 amigas demais. Que ótimo, muito bom, gente. Bom, então a ideia é falar um pouquinho com vocês sobre a participação, né, o papel da genética quando a gente fala de ciclo circadiano. Então, vou falar um pouquinho sobre o ciclo, vou exemplificar aqui com vocês alguns genes. Eu acabei de fazer um post e a gente publicou agora a respeito de alguns polimorfismos que podem influenciar nesse ciclo circadiano também, porque às vezes a gente acha que é simplesmente ali de forma direta, né? E a gente sabe que não é de forma direta. Muitas vezes a gente tem também a informação indireta. E quando nós observamos principalmente essa interação ambiente-genética ou genética-ambiente, a gente tem principalmente 2 tipos de interações. A primeira que é direta e a segunda que é indireta, né? Então, existem chances de modulação da expressão dos genes e essas chances elas podem acontecer dessas 2 maneiras, de uma maneira mais rápida, ou seja, direta, ou de uma maneira mais prolongada, que seria uma maneira mais indireta, e aí a gente tem o envolvimento de fatores de transcrição, a gente tem envolvimento de outros nutrientes e assim por diante. Então, quero trazer para vocês esses conceitos, que são conceitos bem importantes. Eu tô olhando aqui para a tela, porque eu tenho algumas anotações aqui, tá bom? Depois eu deixo as referências para vocês também. Mas o que é importante a gente pensar nesse ciclo circadiano, né? Se a gente for parar para pensar na nossa prática clínica, cada vez mais é muito comum a gente observar no consultório pacientes com muitas queixas de alterações de sono, né? Sobretudo agora durante a pandemia. Na pandemia, muitas pessoas tiveram ali alterações de sono. Então, quem já tinha predisposição para esses distúrbios de sono começou a apresentar queixas relevantes. Então, qual é o impacto de você ter alterações nesse perfil de sono, né? O impacto é produtividade, o impacto são as oscilações emocionais, o impacto é ganho de peso, porque se você tem oscilação emocional, você pode também desempenhar alguns gatilhos para consumo de alimentos que sejam ali com maior densidade energética. Você pode ter alterações também nesse equilíbrio do eixo de percepção de fome e saciedade, no núcleo arqueado. Você tem alterações relevantes, além de todas as alterações hormonais que estão também previstas, porque existem alguns disruptores, né, desse ciclo, ou seja, que prejudicam o equilíbrio desse ciclo. Então, vocês começam a observar que essas influências, elas vão muito além da genética. Claro que a genética, ela apresenta uma oportunidade de potencializar alguma alteração, mas ela sozinha, ela não faz uma diferença tão grande assim, tá bom? Então, isso é bem importante. Boa noite, pipeliners! Olha, temos muitas pipeliners aqui! Que delícia, muito bom, muito bom. E olha, prepare-se porque eu já tô preparando aqui um bônus só sobre ciclo circadiano pra gente discutir, porque eu encontrei algumas informações bem relevantes. E olha só que interessante, né? Essas informações relevantes veio de um questionamento de uma das pipeliners da turma 4. E ela me questionou a respeito de alterações de sono de um paciente
que ela mostrou lá 3 polimorfismos, e aí eu comecei a investigar, e eu falei, uau, eu vou falar a respeito dessas informações aqui também com vocês, tá? Então aqui é de uma forma mais resumida, mas dentro do curso, e para quem tá na cromatina, né? Gente, deixa eu perguntar pra vocês, vou chamá-los de cromatinos, tá tudo certo? Todo mundo gosta dessa informação? Sim? Boa noite, boa noite. Muito bom, muito bom. Temos muitos cromatinos e pipeliners aqui, né? Bom, o que é importante a gente pensar nesses ciclos, né? A gente tem um ciclo, que é o ciclo circadiano, que é um ciclo de sono-vigília, e esse ciclo, ele corresponde a 24 horas do nosso dia, né? E quando a gente fala de tempo, tempo é uma moeda que tem um valor muito alto, né? Se a gente pensar em todas as riquezas que nós temos no mundo, o tempo é uma riqueza que a gente não consegue comprar, na verdade, né? Eu não consigo ir ali no supermercado, na internet, e falar assim, olha, me vê 1 hora da minha vida, né? Porque passou e eu nem vi o que eu fiz nessa 1 hora. Me vê um dia, me vê um ano, né? Não tem como você comprar. Então, é uma informação que não vai mais voltar. E a gente tem o ciclo ultradiano, que corresponde menos que 24 horas, então eles são ciclos que são bem menores. Então, por exemplo, as secreções hormonais. Todo o nosso corpo, ele é regido, né? A gente tem uma orquestra. E nessa orquestra, os principais protagonistas, vamos dizer assim, a gente tem o nosso DNA como principal protagonista. E esse protagonista principal, que é um código, ele vai levar as informações para quem pode realmente ser os músicos ali dessa grande orquestra. Então, a gente tem essas sinalizações. Só que a partir do momento que eu tenho uma influência nesse código, e vamos pensar em influências, não influências que causam síndromes genéticas, que causam alterações hereditárias, tá bom? Vamos pensar nessas alterações como sendo alterações cotidianas. Então, um estresse, um aumento de cortisol, uma alteração do sono, enfim, ansiedade, né? Nessas 2 últimas semanas eu estudei um pouquinho mais sobre ansiedade e depressão e como esses números eles estão crescendo, né? Na terça-feira a gente fez uma live aqui em espanhol, e a gente falou bastante sobre esses números da depressão no mundo todo. Então, é um percentual grande, existe uma tendência muito grande, principalmente agora, com toda essa questão mundial que nós estamos vivenciando, e qual é a influência desse ambiente no nosso genoma, né? Porque o genoma, ele não vai mudar, mas as nossas combinações pode fazer com que eu tenha respostas diferentes. Então, eu tenho pessoas aqui que pode até ter uma composição ali muito parecida em relação aos polimorfismos, então é muito frequente polimorfismos, né? Alguns polimorfismos, mas a composição, ou seja, a combinação, na verdade, ela pode ser distinta e eu preciso fazer uma análise. Eu não posso analisar somente um gene, não posso analisar 2 genes, então eu preciso saber do que eu estou falando para saber o que eu vou analisar. Então, isso é bem importante também. E a gente tem o infradiano, o ciclo infradiano, que é mais de 24 horas, por exemplo, o ciclo menstrual. Né? Não deixa de ser hormonal, mas é um ciclo menstrual. Então, nós temos esses ciclos que regem como se fossem mesmo uma orquestra que acaba favorecendo essas oscilações no nosso corpo. E a gente tem um ciclo que é o principal, que né, alguns estudos chamam até de master, que é o central, que é no sistema nervoso central, e a gente tem os ciclos periféricos. Então, eu tenho um ciclo que rege tudo, que é o grande maestro, e a gente tem ciclos periféricos em todos os tecidos, no tecido adiposo, no hepático, no tecido muscular. E por que a gente tem tudo isso? Porque existe uma autonomia entre os tecidos, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de expressão gênica, por isso que é muito complicado a gente falar que a gente vai silenciar genes, né? Por quê? Porque nós estamos falando de informações que podem acontecer, mas a gente não consegue garantir, a gente nem sabe se vai acontecer de fato em tecidos específicos. Por quê? Porque existe uma autonomia. Então, se nesse momento eu preciso de energia, porque eu estou fazendo uma atividade física, eu preciso de glicogênio, de glicogênio muscular e hepático, né? E aí, se eu não tiver carboidrato suficiente nessa dieta, se eu não tiver esse consumo adequado, eu preciso de fazer uma gliconeogênese, por exemplo. Eu preciso de outros substratos para promover energia. Então, o corpo ele vai utilizando à medida em que eu tenho de verdade essas informações e esses substratos, né? E aí a gente vai começar a entender qual é a relevância desse perfil hormonal, inclusive sendo ali esse maestro, inclusive orquestrando direitinho essa sinfonia, tá? Então isso é bem importante. Agora, o que pode causar essas... o que pode ser fator
disruptivo? Quais são as informações que podem realmente promover um desequilíbrio, né, nesse ciclo circadiano? Então, por exemplo, a gente tem pessoas que trabalham, que fazem rodízio ali, né, de turnos. Então, pessoas que trabalham de manhã, pessoas que trabalham à noite. Então, isso acaba fazendo uma disruptura também. Você tem pessoas que têm ali um perfil de ciclo circadiano, um perfil ali hormonal, bem orquestrado, mas quando elas passam a trocar de turno, ou se ela faz uma semana de manhã, uma semana à noite, tudo isso fica muito desequilibrado. Então, isso influencia bastante. Por isso que a gente sempre fala, né? Olha, é importante dormir tanto tempo, cada um necessita de uma quantidade de sono. Não vou falar aqui, em média é aceitável que as pessoas necessitam de 8 horas, mas existem pessoas que conseguem ter saúde e equilíbrio com menos e pessoas que só conseguem ter saúde e equilíbrio com mais. Mas o fato é que, se eu tiver qualquer desequilíbrio, qualquer disruptura nesse ciclo, isso influencia bastante o meu modo de agir em relação às adversidades do dia a dia. Por exemplo, quando eu tenho ali uma necessidade de produtividade e de repente eu vou focar em algum alimento que pode ser um alimento que pode trazer um pouquinho mais de estímulo. Então, de repente, eu posso focar ali numa cafeína e aí quando a gente pensa em genética, a gente já faz também esse olhar, né? A gente já começa a observar e fala assim, mas como que é o metabolismo desse paciente? Metabolismo lento? Então eu preciso tomar cuidado, preciso ter atenção. Nossa, mas como que é esse perfil de cortisol? Então, muitas vezes vale a pena fazer um exame também hormonal nesse paciente, tá? Vai valer bastante a pena. Lembre-se, quando a gente fala de nutrigenética, a nutrigenética ela nunca trabalha sozinha, ela sempre trabalha com outras ferramentas ômicas também que podem auxiliar, ou ferramentas tradicionais, como o próprio exame de sangue ou um exame hormonal também. E isso é influenciado principalmente pela nossa genética. Só que a gente não tem esse conhecimento para todos os pacientes, não é verdade? A gente não conhece todos os pacientes desse ponto de vista genético. Então, o que vai ser muito importante, muitas vezes, identificar genes que podem colaborar. Vocês, por exemplo, uma vez eu me lembro que eu atendi uma paciente. Olha só que relato interessante, paciente já adulta, com 2 filhos adultos, né? E a paciente, a gente quando tava olhando o exame genético, a gente falou assim, olha, o seu perfil aqui é um perfil mais vespertino. Olhando para o seu clock, que é um dos genes que a gente avalia no exame de nutrigenética, olhando para o seu clock, você tem um perfil mais vespertino. O que isso quer dizer? Tati, isso quer dizer muitas vezes que essa paciente, ela tem uma tendência a ser mais ativa no período da tarde, no período da noite. Só que, se o estilo de vida dela não permite que ela durma até mais tarde no dia seguinte, então ela não pode ficar acordada até mais tarde. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas vamos supor, por exemplo, na fase escolar, que foi onde ela reclamou, ela falou assim, Tati, olha, na minha fase escolar eu sofria tanto que meus pais queriam que eu estudasse de manhã. E eu não conseguia acordar, não tinha rendimento na escola. Quando eles me mudaram para tarde, eu consegui ter mais rendimento, eu consegui ter muito mais produtividade, né, lá na escola. Então isso foi muito bom, foi muito positivo para mim. E olha só se a gente conhece essa informação e consegue passar, traduzir essa informação para o nosso paciente ou para a família, né, desse paciente. Porque é uma forma de respeitar. Talvez hoje você tenha um ciclo circadiano ainda, né? Um perfil ali mais vespertino / noturno, mas você não pode se dar o luxo de acordar tarde. Não pode se dar o luxo de começar a trabalhar às 2 horas da tarde, às 11 horas da manhã, não é verdade? Então a gente precisa entender também qual é essa alteração de fato para a gente propor estratégias. E também pensar que, por exemplo, o que pode acontecer? E isso é muito comum na prática, tá? Mais comum do que a gente imagina. O paciente tem lá um perfil vespertino noturno. E aí, claro que ele vai se sentir bem fazendo exercícios à noite. Ele vai se sentir bem porque é ali onde ele tem a maior chance de motivação, maior chance de realmente se dedicar mais àquele exercício. Só que ao mesmo tempo ele fica mais estimulado quando ele faz exercício, dependendo também da intensidade do horário desse exercício, se ele vai tomar algum tipo de estimulante, enfim, tudo isso pode aumentar ainda mais a chance dele ficar ali ligadão, né? Então isso é importante. E o que vai acontecer? Ele vai chegar em casa,
é aquela pessoa que quer fazer tudo à noite, né? Ah, eu vou limpar a casa, eu vou fazer tudo, eu vou cuidar das crianças, eu vou colocar o relatório em dia, eu vou fazer tudo, vou organizar minha vida, tudo à noite. Aí vai dormir muito tarde, só que acorda no outro dia de manhã bem cedo. E aí começa a se tornar um vício, porque ela não tem um sono adequado, e aí ela dorme mais tarde, e nesse dormir mais tarde, acordar muito cedo, isso pode influenciar também todo o rendimento dela, dessa pessoa, né? Durante o dia. Então é muito importante conhecer para a gente propor estratégias mais personalizadas, né? Vocês estão conseguindo identificar pacientes assim? Vocês já conseguiram na prática clínica identificar pacientes? E também tem pacientes, por exemplo, que gostam de acordar cedinho, que tem uma disposição cedo, que é assim fantástica essa disposição cedo do paciente. O paciente tem aquela disposição que você fala, meu Deus, e ele faz tudo de manhã, tudo para ele acontece cedo, só que chega 10 horas da noite também, ele já nem reconhece nem quem tá do lado dele, né? Vocês reconhecem pacientes assim? Ou vocês reconhecem esse perfil de vocês assim também? É comum? Não é comum? E olha só que interessante. Oi, Carla, tudo bem? Quanto tempo? E olha só que interessante, né? O nosso relógio biológico, e isso vale para todo mundo, independente do polimorfismo, tá bom? Independente. Nosso relógio biológico, a gente tem um perfil... Ó, já que falou que ele é assim. A gente tem... Eu também, eu sou totalmente matutina, gente. Totalmente matutina, acordo cedo, gosto de fazer as coisas cedo, gosto de dormir cedo. Tudo pra mim é cedo. Se você falar pra mim, Tati, olha... Eu me lembro que teve uma época que eu só conseguia treinar na academia 8h30, 9 horas da noite. E foi, assim, uma época muito difícil, porque eu não tinha ânimo. Porque imagina só, chegar trabalhar o dia todo, né? Levanta cedo, trabalhar, estudar e chegar à noite treinar, pra mim não rolava. Não rolava, não tinha rendimento, eu não prestava atenção no treino, o professor falava, não tava, sabe assim, que você não tá nem aí, não porque você não queira, né, mas que a sua cabeça já não tá mais lá, não tá ligada, né. Olha, a Fran, ela é noturna, né? Ela é noturna. Então, isso é modulado também, tá bom? Mas o que vai ser importante? Se você tiver um estilo de vida em que você pode, sim, respeitar, vale a pena. Se você não puder respeitar, aí também vale a pena tentar essa modulação, tá bom? Mas, de qualquer forma, independente do polimorfismo, a gente tem o primeiro estímulo, né? Para que a gente entenda, para o nosso corpo entender que a gente despertou. E o primeiro estímulo, gente, é um estímulo muito bobo. É um estímulo que acomete todas as pessoas, dependente ali do perfil genético, né? Que é o estímulo da luz solar. Então, essa luz solar é o primeiro estímulo para que a gente tenha o despertar, tá? Por isso que a gente sempre fala também que se o paciente ele quer dormir melhor, é importante um ambiente bem escuro. Por isso que é importante evitar esse maior número de luzes, né? Hoje a gente fica com aquela luz, a gente vai deitar, mas tá lá com aquela luz do celular, né? Ou olhando assim ao contrário. Então, isso também é um fator que pode potencializar alterações nesse sono, tá bom? Então, a gente já sabe de tudo isso. Eu me lembro que durante essa pandemia eu atendi um casal de pacientes e eles tinham um estilo de vida, eles têm um estilo de vida muito parecidos, só que um desequilíbrio muito grande no sono, e é dos dois, né? Então, uma das ideias, estratégias que eu trabalhei com eles foi uma simples estratégia que foi retirar a TV do quarto, porque eles ficavam com a TV ligada até mais tarde, e aí isso despertava e não conseguia ter um sono de qualidade no outro dia, muito estressado, cortisol muito alto. Então, tudo isso influencia. Às vezes, pequenas atitudes pode fazer muita diferença, porque às vezes você pode pensar assim, mas Tati, só vale para quem tem o exame genético? Não, gente, é você entender o estilo de vida do seu paciente, você entender as queixas desse paciente. Porque um paciente que dorme mal, geralmente ele pode ter mais compulsão. Claro que isso pode ser uma influência da genética, mas é uma influência do ambiente também. Muitas vezes a gente fala assim, deve ser a genética, mas muitas vezes é a epigenética, né? E a gente sabe também que existe até microRNAs regulando o ciclo circadiano, tá bom? Então, hoje, a ciência ela já tá tão evoluída que tem estudos, gente, voltados para realmente identificar qual é o perfil hormonal daquele paciente, qual é o perfil ali de alterações desse ciclo, que pode ser mais interessante, por exemplo, ele tomar uma quimioterapia. Olha só que interessante, imagina só, você
dependendo desse perfil genético, tem que tomar quimioterapia de manhã. Você não, você é à tarde. Você, ó, é depois de tal horário. E também tem estudos mostrando o seguinte, olha, dependendo do seu perfil genético, você pode consumir um pouquinho mais de carboidratos à noite e o outro não. Se consumir, a tendência é ter um ganho de peso. Então, olha só que interessante, né? Mas são estudos de associação, muitas vezes, né, no caso de um gene específico, mas que já nos dá ali um direcionamento. Então, a gente já pode pensar nesse direcionamento também, né? Então, a gente tem o nosso principal sincronizador, que é a luz solar. Então, quando a gente acorda, e isso é muito importante porque regiões em que a gente tem pouca exposição solar, né, em que a gente tem menos presença do sol, isso também influencia bastante nesse despertar, bastante. E aí, pelo olho, a gente tem principalmente uma sinalização do núcleo supraquiasmático. E isso vai ser importante, principalmente, porque a partir dessa sincronização é que a gente vai começar a identificar esse despertar, tá bom? Então, agora, vocês podem imaginar que esse é como se fosse o ciclo que alguns estudos falam, né, master, aquele que é o principal, né, mas também aquele que é o central. Então, a gente tem esse núcleo supraquiasmático exatamente para favorecer, olha, ela acordou, despertou, e aí você tem a sinalização para todos os outros tecidos periféricos. Como eu falei para vocês, estou olhando aqui para o slide, tá? Que é o estudo. Músculo, fígado, tecido adiposo, que são ciclos periféricos. Então, isso vai ser importante. E se eu falar para você que a nossa alimentação também pode ser um outro tipo de sincronizador? Então, pessoas que geralmente pulam o café da manhã, pulam também esse perfil sincronizador, pulam também essa chance de ter essa informação que pode sinalizar para os nossos tecidos que a gente já despertou. E aí vai ser importante por quê? Porque toda oscilação hormonal vem a partir dessa sinalização. Então, eu começo a ter dificuldades nessa sinalização. E aí, a gente tem alguns horários específicos, né? Que são bem importantes também. Mas antes de falar dos horários, eu quero falar para vocês a respeito, principalmente. E aí, uma vez eu fiz uma pergunta. Olha só que interessante, gente. Eu tava estudando um pouquinho sobre o ciclo circadiano há um tempinho atrás, e aí eu comecei a pensar, bom, se a informação vem pela retina, né, e as pessoas que são cegas, como elas têm, olha só que interessante, né, porque eu fico pensando, se você despertou, abriu o olho, né, você teve contato com a luz solar, ou qualquer outra luz, mas a luz solar é o principal sincronizador. E aí você acionou lá toda a sinalização, né? A gente tem aqui a sinalização da glândula pineal, por exemplo. Se você acionou via essa sinalização aqui do olho, que é o principal receptor aí dessa sinalização, dessa luz solar, e as pessoas que são cegas? Como funciona? Olha só que interessante. Né? E aí ela comentou comigo, uma grande estudiosa do assunto comentou, Tati, olha, gente, na literatura não tem nada assim definido, mas essas pessoas, elas conseguem ter esse ciclo mediado, tá? Então, olha só que importante, né? E muitas vezes, ou as pessoas que, por exemplo, de repente aquelas que nasceram cegas, elas já têm ali uma programação. Mas e as pessoas que não eram cegas e se tornaram cegas com o passar do tempo? Olha só que interessante pra gente pesquisar também, né? Muito interessante esse assunto, muito interessante. Então, esses fotorreceptores que a gente tem na retina, eles são importantes principalmente porque existe ali essa sinalização. Agora, pessoas que têm alterações nessa retina também podem ter um impacto desse ciclo circadiano, principalmente quando elas têm esse desequilíbrio com o passar da vida. Talvez aquela pessoa que tenha essa alteração desde o nascimento, ela tenha menos impacto, mas uma pessoa que vai perdendo ali a saúde ocular, vamos dizer assim, né? Vai diminuindo a saúde ocular, isso pode ter um impacto importante no ciclo circadiano. E aí, às vezes, a gente não se dá conta, porque a gente fica pensando que é só o sono desequilibrado, só as oscilações hormonais e emocionais do paciente, mas às vezes não é só isso. Às vezes também tem a ver com a saúde ocular, e a gente precisa se atentar com a saúde ocular do nosso paciente. Tem alguns estudos novos de nutrigenética falando a respeito dessa saúde ocular também do paciente. E aí a gente começa a identificar, por exemplo, que um grande aliado nessa saúde ocular é o próprio ômega 3, principalmente o DHA.
né? Nessa semana a gente comentou em alguma das mentorias, eu sei que a gente comentou em alguma aula, sobre a degradação de EPA lá no nosso cérebro, né? Por que isso vai ser importante? Porque no nosso cérebro a gente tem muito, acho que foi na live, na verdade. Acho que foi na live. A gente tem no nosso cérebro muito mais ácido araquidônico e DHA do que EPA, por exemplo. Porque o EPA, ele vai migrar, ele vai ser direcionado para formar resolvinas, maresinas e protectinas. E o DHA, ele também faz maresinas e protectinas, mas ele participa entre 50% a 70% da formação da nossa retina, por exemplo. Olha que interessante. Então, se o seu paciente ele tem alteração de ciclo circadiano e não tem um bom consumo de DHA, isso também pode influenciar. Porque se a retina é o principal aliado ali para identificar essa luz solar, né? Porque a gente tem ali os fotorreceptores, e esses fotorreceptores, eles propiciam a formação de um pigmento chamado melanopsina. Então eu preciso sim de pensar na saúde ocular dos nossos pacientes. Isso tem muito a ver, tá bom? Então às vezes a gente fica pensando só em cortisol, a gente fica pensando só no macro, mas às vezes uma informação tão simples pode fazer muita diferença. E você não precisa de um exame genético, né? Muitas vezes você precisa simplesmente de uma boa avaliação de um oftalmologista, ou o seu paciente fala, olha, isso é interessante. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um exame para fazer cirurgia, né? Para correção de miopia, porque eu uso lente, né? Eu uso óculos também, mas eu uso mais lente. E aí eu fui fazer todo o protocolo, tinha que fazer um exame lá, e eles identificam como que é a saúde da sua retina. Olha só que interessante, né? Então, se o seu paciente ele tem esse tipo de avaliação, ele vai fazer esse tipo de avaliação, ou se você já identifica que ele tem alguma alteração, vale a pena investir em saúde ocular para pensar em regulação de ciclo circadiano. Olha só, isso daí é uma estratégia muito, muito interessante, independente do perfil genético, tá bom? Independente. E aí você pode pensar, por exemplo, nutrientes como o próprio DHA. O fato é que a luz influencia, mas também o consumo alimentar influencia. Então, se você trabalhar com nutrientes que pode favorecer uma regulação do sistema de resposta antioxidante ou anti-inflamatório, tudo isso vai auxiliar. Então, nutrientes que podem facilitar uma boa noite de sono, nutrientes que podem facilitar esse despertar em equilíbrio na proporção certa, a gente consegue também mediar esse ciclo circadiano, e isso faz com que as oscilações hormonais elas sejam menos comprometidas, né? E aí, quando a gente fala de ciclo circadiano e fala ali de ritmo biológico, né? Porque alguns estudos também falam dessa maneira, a gente tá falando de crononutrição, quando você coloca um nutriente influenciando nessa regulação do ciclo, né? Então, o que é a crononutrição? A crononutrição, ela teve... A primeira vez que ela foi utilizada na literatura foi em 2005, né? Num livro de pesquisadores japoneses. E esse livro, ele foi intitulado da seguinte maneira: Nutrição e Saúde, Fisiologia Nutricional como Ciência da Saúde, mas foi a primeira vez que esse termo crononutrição foi utilizado na literatura. Muito interessante, né? Muito interessante. Oi, Marcos, boa noite, tudo bem? E a crononutrição, ela estuda o impacto desse relógio biológico, né, na nutrição, de acordo com os diferentes acessos ou influências dos compostos bioativos da dieta em relação a esse metabolismo. Então, os estudos eles estão caminhando no sentido, qual vai ser o melhor horário para eu fazer algumas refeições, né? Eu me lembro que há um tempo atrás, já faz um tempinho, tá? Existe um estudo uma coorte chamada On Time, On Time de tempo, né? On time. E nesse estudo clínico, os pesquisadores eles tentaram identificar a presença de um polimorfismo na perilipina, não foi no gene-clock. Talvez eles tivessem gene-clock ali, mas aí o gene-clock não deu a alteração significativa que eles esperavam, mas a PLIN deu. O que é a perilipina? A perilipina ela é uma proteína importante na regulação de entrada e saída de triacilgliceróis no tecido adiposo. Então ela controla, como se... acabo simplificando e chamando como se fosse um porteiro, tá?
E esse porteirinho, o que, que ele faz? Ele começa a identificar o seguinte, olha, se eu consigo fazer uma boa gestão dessa entrada e saída desse glicerol desse tecido adiposo, né? Então, a diferenciação de adipócitos, tudo isso ela consegue controlar. E o que, que eles observaram? Eles observaram que, dependendo do perfil genético, pacientes que tinham um consumo, por exemplo, de uma refeição, do almoço, depois das 14 horas, tinham mais chance de ganho de peso. E pacientes que tinham ali o consumo antes das 14 horas tinham melhor chance de manter a perda de peso. É um estudo feito ali com indivíduos com dificuldade de perder peso e manter a perda de peso. Então isso foi interessante porque já mostrou pra gente essa capacidade de regulação. De uma forma indireta, como eu falei pra vocês. Existem genes que são bem específicos, como o clock, o period, são genes, o cry, são 3 genes que são os mais importantes ali quando vocês digitam lá no PubMed ciclo circadiano e genética, mas outros também influenciam. Hoje à tarde também eu estava olhando um estudo com diabetes e eu vi pipargama influencia, que mais? SIRT1 influencia. Então são genes que de forma indireta acabam influenciando. E muitas vezes até a frequência da refeição. Pular a refeição pode não ser interessante, né? Como eu falei para vocês. Pular essa refeição do café da manhã, por exemplo, pode promover alguma disruptura. E isso pode ser bem importante também para esse ciclo, tá? Bem importante mesmo. Então, algo que aqui ele até coloca, né? Tem um estudo bem bonitinho publicado em 2019 pela Nutrients, e aí ele fala que dependendo das alterações genéticas desses pacientes, você pode pegar, por exemplo, pessoas que têm um consumo de 2 a 3 refeições diárias, que consomem um café da manhã, que tem, por exemplo, e aí, claro que é uma coisa do estudo, tá? A última refeição, que é essa principal refeição, até às 16 horas, né? Que elas evitam consumir alimentos em altas horas da noite, né? Que fazem um jejum de 12 a 16 horas e tem um conteúdo de proteínas interessante na dieta. Claro que, gente, eu tô falando assim, mas tudo tem que ser muito bem calculado, tudo tem que ser muito bem orientado para o paciente. Então, se você é paciente, tá por aqui ou vai ver essa live depois, tem que falar muito bem com o seu nutricionista, tá bom? Para fazer esses cálculos tudo certinho. Agora, o indivíduo que tem mais do que 6 refeições por dia, dependendo dessa qualidade. Não tô dizendo que só quem tem menos que vai conseguir o equilíbrio nesse ciclo. Mas pessoas que às vezes consomem muitas vezes por dia, dependendo da qualidade, também pode influenciar. Que pulam o café da manhã. Então, uma outra dica importante é não pular o café da manhã, tá? Não pular o café da manhã é muito importante também, tá bom? Que fazem refeições altas horas da noite, então isso também influencia, né? Um alto consumo de açúcar, um alto consumo de carboidrato simples, um alto consumo de gordura, né? E um período de jejum reduzido. Então, assim, embora eles coloquem aqui entre 12 e 16 horas, mas eles falam para não pular esse café da manhã. Por quê? Porque vai ser o momento também, lembra, se a gente tem a cronobiologia, né? A cronobiologia é quando a gente tem esse acesso à luz solar, e essa luz solar é o principal sincronizador desse sistema do ciclo circadiano. E a gente tem outros sincronizadores que são os alimentos, né? Então você tem todo o perfil ali de crononutrição e cronobiologia numa orquestra, né, numa sinfonia muito bem organizada, e isso pode influenciar no risco para doenças crônicas, como por exemplo a obesidade, né? E aí ele mostra que algo bem interessante. Por quê? Porque você pode ter um aumento de resposta inflamatória, você pode ter um aumento de resposta oxidativa, e isso também causar disrupturas nesse ciclo. E com certeza pode influenciar no risco de alterações metabólicas. Então, ele coloca que no intestino a gente também tem um ciclo periférico, né? Então, a gente tinha falado do tecido hepático, tecido adiposo e tecido muscular, mas no intestino a gente também tem, no coração a gente também tem esses ciclos periféricos. Então, o que que isso significa, Tati? Significa que o seu corpo, cada tecido tem uma independência. Você tem ali um maestro, mas você tem também a independência de acordo com a demanda energética, de acordo com aquela necessidade pontual de cada tecido. E isso é muito importante, porque cada indivíduo vai ter uma demanda diferente.
E aí vocês poderiam perguntar, né? Mas, Tati, como que eu vou identificar tudo isso no meu paciente? Como que eu vou fazer esse raciocínio? Primeiro, é importante conhecer quais são as necessidades reais desse paciente, né? Por isso que não dá para o paciente pegar essa informação aqui do ciclo circadiano e já tentar fazer uma intervenção sozinho, porque não vai dar certo, né? Essa intervenção, ela vai ser importante de forma orientada. E segundo, é que alguns nutrientes, eles serão importantes de acordo também com algumas demandas não somente metabólicas, no sentido de necessidade nutricional, porque ele está fazendo um esporte ou porque por conta de outras informações, mas às vezes o paciente ele já se apresenta para você com alguma alteração metabólica, então ele já chega no consultório acima do peso, ele já chega com alguma doença de base, ele já tem alteração de glicemia. Então alguns genes estão associados também com hiperglicemia, com hiperinsulinemia, com hiperlipidemia, e aí o paciente ele já está totalmente desequilibrado ali, e aí a gente vai precisar também contribuir nessa identificação, né? Como eu falei para vocês, muitas vezes não é tanto a genética desse paciente, e a gente sabe que nem todos os pacientes têm acesso a um exame genético, mas se você olhar para o seu paciente, ter ali um olhar atencioso, escutar as queixas dele e começar a pontuar todas essas informações que nós comentamos, então a saúde ocular, não pular o café da manhã, né, trabalhar com alimentos que tenham uma refeição que tenha menor teor de lipídios saturados, menor teor de consumo, principalmente de açúcares simples. Então, tudo isso pode influenciar. E por que isso pode influenciar, principalmente? Porque, gente, existe um papel da microbiota intestinal também muito importante na regulação desse ciclo, né? E o que a gente começa a observar, principalmente agora, durante a pandemia? Esses pacientes... Hola, saludos! Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Então, nesses pacientes, o que nós temos? A gente tem que olhar realmente com essa atenção, porque esses desequilíbrios, eles podem acontecer de verdade. E aí, esse paciente, por exemplo, ele pode ter um excesso de consumo de alguns alimentos estimulantes. Por quê? Porque ele teve ali uma noite de sono não muito boa, e aí ele vai precisar ter produtividade no dia seguinte, e ele vai precisar de um estímulo. E muitas vezes isso vai virar um ciclo mesmo, porque ele vai ser estimulado, e aí ele vai precisar fazer alguma atividade física, por exemplo, por recomendação, ou porque ele simplesmente gosta e sabe que tem um efeito positivo, e aí ele vai fazer, só que ele precisa desse estímulo e começa tudo de novo. Então, assim, ele não sai desse ciclo, ele não sai dessa demanda, né, desse feedback positivo. E algo que é muito importante, né, que eu tô até olhando aqui para uma via de sinalização, que eu gosto bastante de raciocinar pensando nessas vias de sinalizações. Lembra que eu falei para vocês o clock, o period e o cry são 3 genes que são muito importantes para a gente identificar alterações do ciclo, né, circadiano. E principalmente quando eles se reúnem, eles influenciam o perfil das sirtuínas, né? Quem são as sirtuínas, Tati? São proteínas importantes que estão associadas principalmente com a influência do envelhecimento celular, da idade das células, né? Então, vocês já ouviram falar que todas as nossas células, elas têm uma idade biológica, né? Então, muitas vezes a sua idade biológica, ela é incompatível com a idade cronológica. Então, aí, como assim, Tati? Então, às vezes, por exemplo, você tem 20 anos, mas você teve tanta exposição a radical livre, teve tanta exposição a uma alimentação que não teve muitos nutrientes, antioxidantes, enfim, que a sua real idade metabólica, a sua real idade biológica, ela é muito mais que 20 anos. Porque suas células já estão tão estressadas, teve tantos desafios ali para elas, que aí você acaba comprometendo mesmo. Então, é muito interessante, e as sirtuínas, elas são ativadas principalmente por alguns nutrientes também, como as catequinas, a própria curcumina, o resveratrol. Então, a gente tem alguns nutrientes, compostos bioativos, que podem também ativar mais essas sirtuínas. E olha só que interessante, antes de serem ativadas, a gente ativa principalmente quem? PGC1-alfa. PGC1-alfa é um gene importante, principalmente quando a gente pensa em biogênese mitocondrial. Biogênese mitocondrial, calma,
Biogênese mitocondrial está muito associado com o quê? Com o perfil mitocondrial, né? Então, a mitocôndria é como se fosse aquelas estações de tratamento em que a gente tem essa respiração celular, né? Então você tem ali essa respiração celular e você também tem ali um processamento, vamos dizer assim, de radicais livres, que ali tem enzimas antioxidantes também. Então você contribui, inclusive, para reduzir esse perfil de estresse oxidativo das células, por exemplo. Então, ao estimular PGC1-alfa, você também pode potencializar principalmente um perfil de mais tempo de vida daquela célula, tá bom? E como que esse PGC1-alfa ele pode ser estimulado? PGC1-alfa pode ser estimulado via PIPAR, e PIPAR é estimulado via ômega, principalmente, ômega 3 e ômega 6, né? Poliinsaturadas. Mas aí a gente já falou do DH aqui, a gente já falou dessa estratégia de poliinsaturados, principalmente DH, pensando também nessa saúde ocular, né? Então isso pode ser bem importante também. Tati, boa noite. Boa noite. Essa interação entre os genes e o ciclo circadiano podem afetar também a fertilidade? Claro, Carol. Pode afetar sim. Por que pode afetar? Porque você tem prejuízos hormonais, né? Então, se você tem prejuízos hormonais, se você tem prejuízos no envelhecimento celular, então imagina só, uma mulher, né, que ela já tem uma aceleração, né? É tudo muito acelerado, né? Mas você já tem uma aceleração ali do tempo de vida dos ovários, né? Então você já tem essa produção de óvulos muito mais acentuada e muito mais acelerada. E qualquer alteração nesse ciclo também pode influenciar. Por exemplo, no caso, eu entendi, né? Se for na saúde da mulher, isso também pode influenciar bastante. Claro que não vai ser a única influência, mas é uma influência importante também. Você pega, por exemplo, pessoas que quando chegam no consultório, isso é bem comum também, tá? Começa a se alimentar melhor, daqui a pouco estão grávidos, né? É muito engraçado. Você começa a observar isso também. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma colega nutri e ela falou: o número de pacientes que chegam no consultório depois de um tempo, tendo uma adesão da dieta, uma melhora do estilo de vida, eles engravidam, olha, são muitos. E por quê? Porque você reduz estresse oxidativo, porque você reduz resposta inflamatória, porque você contribui com a entrega de nutrientes, né? E aí eu não, assim, pensando nisso, eu não preciso conhecer o perfil genético, porque eu vou entregar aquilo que o paciente está precisando, né? Se você fizer uma boa avaliação, você já consegue identificar o que ele realmente está precisando. Agora, a grande sacada é você saber o que realmente ele está precisando. Porque às vezes você investe todas as suas cartas em alguns nutrientes, em alguns alimentos, mas na verdade ele está precisando de outros nutrientes, de outros alimentos. E aí, com a nutrição personalizada, com a nutrigenética, você direciona aquilo que ele vai precisar de fato. Então, se ele tem alguma alteração genética, por exemplo, no PGC1-alfa, e ele faz atividades de alta intensidade, então esse estresse oxidativo está muito maior, então a demanda de nutrientes antioxidantes é maior, né? E o contrário também, se você observa que não tem tanta alteração e ele está consumindo muito antioxidante, pode ser também que esse antioxidante em excesso se torne um radical livre, e isso também é um fator de risco para a saúde celular, principalmente para esse envelhecimento celular. Então você tem essas estratégias muito bem colocadas, né? Então você consegue observar, e algo que eu queria até comentar com vocês, gente, que é bem importante, né? Que desde 2007, o IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, ele pontualmente ele coloca isso, né? Que essa interrupção no ciclo circadiano, ele é considerado como nível 2A de evidência para ser carcinogênese, tá? Tati, então, se eu tenho desequilíbrio nesse ciclo, se eu durmo mal, se uma hora eu tô num turno de manhã, outra hora eu tô à noite, tudo isso pode influenciar? Pode influenciar, tá? É muito comum a gente observar, muito comum, tá? Nesses pacientes, essas alterações. E algo que até eu fiz até uma live esse ano com a Alice Pinho para falar um pouquinho sobre pacientes que fazem quimioterapia e têm insônia, né? Então, por quê? Porque você tem um fator ambiental modulando esse estresse oxidativo, potencializando, né? Porque você tem ali os metabólitos dessa quimioterapia. A quimioterapia, né, se a gente for pensar, ou qualquer outro tipo de influência ambiental, mas vamos pensar na quimio, né?
ela, imagina só, tem um tumor específico, só que ela não vai direto naquele tumor, ela vai para o metabolismo, isso é sistêmico. Então, uma resposta sistêmica vai gerar o quê? Consequências sistêmicas, e essas consequências sistêmicas também resultam em alterações importantes ali nesse ciclo, tá? E aí eles colocam aqui, em 2019, eles reafirmaram essa evidência, apontando ali os efeitos importantes de alteração desse ciclo no risco para alterações carcinogênicas, tá? Então isso é bem importante mesmo. Então não dá pra gente negociar. O paciente que ele vem de uma rotina ali é diferente, gente, por exemplo. Claro, né? Eu tenho pacientes que não conseguem muitas vezes dormir porque tem bebê, porque tem sono interrompido. Mas não é só o sono interrompido. O problema não é o sono interrompido, né? O problema é que a pessoa, ela pode ter não somente o sono interrompido, mas ela pode ter uma dificuldade, inclusive, para dormir, um processo de insônia mesmo, né? Então, isso é importante. Nem todo mundo vai responder da mesma maneira para medicamentos, nem todo mundo vai responder da mesma maneira para fitoterápicos, né? E para nutracêuticos. Eu mesmo sou uma pessoa que eu fui tomar outro dia um nutracêutico para dormir melhor, um Pro-Sleep, e eu não consegui, na dose máxima para mim não fez nenhum efeito, já fiquei pensando, né, que alguma CIP ali é o metabolismo acelerado, que não fez nenhum efeito. Muitos pacientes têm excelentes resultados, mas eu quando fui consumir, não tive bons resultados. Então assim, isso é até interessante para ser estudado. Então quando a gente conhece, a gente consegue intervir, né? E isso é bem importante. Então, você tem liberação hormonal durante todo o dia. Então, por exemplo, aqui, ó. Você tem liberação de hormônio de crescimento, no pico entre 2 horas e 4 horas da manhã. Insulina, ela reduz entre 3 e 5 horas da manhã. Então, por isso que, dependendo aí do ciclo que você tem, dependendo do horário que você faz a sua refeição, isso pode ser muito mais evidente, porque caiu insulina, né? Então, quer dizer o seguinte, então eu tenho um glucagon lá envolvido e eu tenho uma maior necessidade de aumentar essa insulina, mas via o quê? Via alimentação. Então, eu preciso consumir para aumentar essa glicemia, para potencializar a ação dessa insulina. Cortisol, pico entre 6 e 8 horas da manhã, para despertar. Aí o problema é que a galera tá com cortisol alto à noite, né? Então não é o despertar esse horário é para ter melatonina alta, né? E aí você tem dopamina e serotonina entre 9 e 10 da manhã, por isso que muitos profissionais recomendam que as pessoas, se puderem, realizem atividade física no período da manhã. Por quê? Porque você tem aumento de cortisol, que te desperta, que te motiva. Aí depois tem a dopamina, que te motiva. Aí vem a serotonina, que te dá aquela sensação de bem-estar. E aí quando tá por volta do horário do almoço, 11 horas da manhã, meio-dia, você tem um pico de grelina, que favorece percepção de fome. Só que aí o que vai acontecer? Às vezes a pessoa, ela pulou todo o café da manhã, e aí ela acorda depois desse horário, acordou 2 horas da tarde. Mas ela não tá fazendo isso de vez em quando, tá fazendo isso todos os dias. E o que vai acontecer? Vai ter desregulação também no consumo alimentar. As chances são maiores, né? Muito maiores. E aí você tem, no período ali entre 20 e 22 horas, um aumento de melatonina, e nessas 22 horas também a gente também tem um pico de leptina, que é uma sensação de saciedade. Então, por isso que os estudos eles falam, olha, quem tem um consumo alimentar altas horas da noite também pode influenciar no ganho de peso, na resposta inflamatória aumentada, na resposta de estresse oxidativo aumentado. Então, isso é muito importante também, você identificar. Eu me lembro que bem no início, quando eu me formei, eu atendi uma paciente que ela fazia academia, eu atendia em academia, e aí ela fazia academia, acho que era 7 horas da noite, e ela falava pra mim que ela só ia jantar 11 horas da noite. Eu falei assim, mas o que você come nesse horário, né, nesse intervalo? Porque se você vem pra academia às 7, treina até umas 8 e pouquinho, chega na sua casa, o que você fica fazendo nesse intervalo que você não consegue providenciar o jantar, né? Olha só, ela falou assim, não, Tati, acontece o seguinte, eu até como alguma coisa, mas eu não janto, né, não tenho aquela refeição
porque o meu esposo só chega em casa às 11 horas da noite e ali é o momento que a gente conversa, que a gente fala do nosso dia. Então é mais um momento de qualidade que eu quero ter com ele do que propriamente para me alimentar. Então eu falei o seguinte, então a gente vai fazer ao contrário, você vai colocar uma pequena porção nesse horário, já que é tão importante, eu entendo que é importante, de repente, uma ceia nesse horário, mas a sua principal refeição tem que ser logo depois, quando você chega em casa, né? Então, pequenas modificações pode fazer muita diferença. Por quê? Como eu não atendi o esposo, também, se fosse importante, a gente tem que diminuir aí esse tempo, né? Porque o jantar 11 horas da noite pode também prejudicar o perfil do sono também, né? Com certeza. Então, você consegue observar essas oscilações de um ponto de vista que, assim, é muito mais de estilo de vida, muitas vezes, do que propriamente olhar para o gene. Quando você olha para o gene, aí você consegue ser muito mais específico, você consegue trabalhar ali em alterações que sejam muito mais personalizadas. Então, por exemplo, a perilipina que eu comentei com vocês, o clock que eu comentei com vocês, se essa paciente ela tem ou uma alteração até de receptor de leptina, de receptor de melatonina, o MTN-R1B. Então, eu tenho alteração nesse MTN e essa alteração pode prejudicar também uma paciente de consumir a melatonina. Ela comprou fora essa melatonina e aí vai consumir, e aí quando for consumir, será que ela tem alteração nesse receptor? Pode ser que tenha, pode ser que não. Então, conhecer o perfil genético pode auxiliar bastante. E é por isso que tem muitos estudos associando a alteração do receptor de melatonina com diabetes gestacional. Muitos estudos, tá? Por quê, gente? Porque influencia na regulação de insulina, tá bom? Essas alterações influenciam bastante. E a gente também tem o perfil da microbiota intestinal influenciando também. Tá? Muito, muito, muito. Então, a gente tem várias informações. Então, olha, por exemplo, ó, tem aqui o PIR2, alguns estudos associados com obesidade, o CRY1 associado com alto consumo de carboidratos, carregadores do alelo de risco para redução, para resistência à ação da insulina, né? Fator de transcrição associado também com aumento do risco para obesidade. A gente tem vários genes que estão associados ou com obesidade ou com diabetes tipo 2 ou ainda o perfil de dislipidemias, tá? E também temos um perfil importante em relação ao risco para diabetes gestacional, tá bom? Bom, tudo isso, gente, a gente consegue estudar, inclusive, nas nossas atualizações dentro do Clube da Cromatina. Então, tudo que eu tô falando aqui é bem pincelado, mas a gente consegue estudar no Clube da Cromatina. O que é o clube, Tati? Uma comunidade de profissionais e estudantes interessados principalmente em nutrigenética. A gente estuda nutrição de precisão, estudamos, mas o meu foco principal é a nutrigenética, que é onde eu tenho expertise, tá? Então, a gente traz sempre convidados para falar de outros temas. Por exemplo, a gente teve convidados para falar de metabolômica, para falar sobre modulação intestinal. Por quê? Porque eu sei que isso é importante para a prática clínica, para a minha prática e para a prática também dos cromatinos e dos pipeliners, que agora eu vou chamar de cromatino, tá bom? E eu sei a importância que tem a gente conhecer esse conteúdo, conhecer quem pratica, conhecer a técnica, né? Ou, por exemplo, todos os cromatinos, que são as pessoas, os profissionais interessados em participar do clube, eles têm acesso aos aulões. Sábado agora a gente tem aulão sobre qualidade de laboratórios. E olha só que importante você saber o que perguntar para um laboratório. O que fazer quando um laboratório te apresenta uma informação e você não está tão acreditando assim, né? Você não está tão convencido assim. Recentemente eu tive uma experiência, né, de um colega profissional pedir um laudo modelo para um laboratório e isso faz o quê? Uma semana e o laboratório ainda não enviou o laudo modelo, né? Então o que acontece? Por que não mandou? E é um profissional, nutricionista. Então por que não mandou? Qual que é a grande dificuldade? Então nós precisamos estar com exigências que a gente tem por conhecimento. Ontem mesmo a gente teve um aulão também com o Dr. Pedro e tudo isso está incluso, tá? Pipeliners e cromatinos, todo mundo junto, é uma comunidade só, tá bom?
E é um momento de se atualizar. E ele trouxe a experiência dele. Gente, a experiência dele não tá no paper. A experiência dele não tá em nenhum livro. A experiência dele é dele. E ele compartilhou com a gente a experiência dele. Isso foi muito gratificante. Todo mundo aprendeu. A gente saiu de lá com várias sacadas. A gente saiu de lá com várias dicas, com várias estratégias para aplicar. E isso não tem preço. Então, realmente, se você quer ser um profissional diferenciado, se você quiser praticar nutrição de precisão, com qualidade, com evidência científica e com bastante network, porque ali a gente faz muito network, todo mundo ali começa a se conhecer, começa a conversar, né? Ontem mesmo a gente estava brincando no Zoom, que é um Zoom, uma sala fechada, e a gente, quem aí tá no calor? Porque tá todo mundo, a maioria no frio, né? Aí quem tá no calor a gente fala, pelo amor de Deus, vai colocar uma blusa, né, que você tá me ofendendo desse jeito, porque tem a galera do Nordeste, né, a maioria aqui do Sudeste e Sul, mas tem o pessoal do Nordeste também, então é um motivo muito importante pra gente se sentir dentro da comunidade, né, e quando você tá em comunidade, você tem a percepção de que você não está sozinho, você não está sozinha, e realmente você não está, a sua dificuldade é a minha dificuldade pode ser a sua, ou você pode compartilhar a sua, eu compartilho a minha. E muitas vezes você tem a solução pra mim, eu tenho a solução pra você. E olha só como a vida fica mais leve quando a gente compartilha. Gente, eu tenho pessoas que estão dentro do clube que são pessoas de outros países, entendeu? Então, assim, a gente tem um nível de network dentro do clube muito, muito grande. E isso faz muita diferença, realmente. Temos desde pessoas acadêmicas até quem tá ali na linha de frente junto com o paciente no clube. Então, é o momento de você realmente ter a oportunidade de compartilhar aquilo que você sabe, de absorver muito do que as pessoas sabem. Às vezes tem pessoas que estão lá na frente já fazendo o teste genético, já aplicando com o paciente, traz o questionamento para dentro do clube. Ó, Ticiane falando aqui, ó. Eu estou amando ser pipeline. Ela já se tornou pipeline, já saiu na frente, né? E quem vai sair na frente, gente? Quem é o profissional que vai se preparar agora? Não adianta se preparar depois. Depois a gente vai se preparar muitas vezes de qualquer maneira. De qualquer maneira não é o suficiente. Para trabalhar com o nível de evidência e com o nível de comprometimento que a gente tem, não é de qualquer maneira. Tem que fazer realmente a diferença. Porque, na verdade, é uma transformação que a gente vai providenciar na vida do outro paciente, né? Na vida do outro ser humano, de um ser humano para outro ser humano. E isso faz muita diferença. Muita diferença. Então, esse é o meu convite, tá? Para vocês participarem do clube. As inscrições estarão abertas até domingo, porque semana que vem tem novidade. Tava até gravando um vídeo agora há pouco. Semana que vem a gente tem novidades e vocês vão precisar realmente segurem aí, né? Essas novidades, porque eu tô cheia de novidades para vocês. Muitas novidades mesmo. E as inscrições, elas estão abertas até domingo. O link está aqui na minha bio, tá bom? Qualquer dúvida, me manda um direct, manda aí uma mensagem que eu vou ficar muito feliz de responder, tá certo, pessoal? Semana que vem a gente tem live na terça-feira, live em espanhol, e na quinta-feira a gente tem a nossa live marcada também, e depois eu só confirmo os horários, beleza? Muito bem, agora eu vou entrar numa sala de aula virtual para falar de mais genômica nutricional, de mais nutrigenética com os meus alunos queridos, beleza? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Pipeliners, beijo grande. A gente se vê sábado. Pipeliners e Cromatino, sábado tem aulão, tá bom? Você que quer entrar, não perca essa oportunidade de verdade, de fazer a diferença na sua vida e na vida do paciente. Beijo, gente. Beijo grande e até semana que vem. Fiquem com Deus. Beijão!